Futuro servidor público, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar de temas que já foram cobrados em concursos públicos da FGV. E aí você vai entender um pouco do funcionamento da banca e vai conseguir tirar uma nota incrível, porque o primeiro passo pra gente tirar uma boa nota numa redação é entender aquela banca, entender como ela cobra a redação. Então a ideia desse vídeo é que você entenda alguns temas da FGV. E eu trouxe pra vocês aqui a minha plataforma de correção. Ela é exclusiva para os alunos do meu curso de redação e lá os alunos podem fazer a busca conforme a banca que eles querem produzir temas de redação. Eles podem produzir temas livres, eles podem selecionar temas que eu criei e podem selecionar temas que já caíram em concursos. Então eu trouxe para vocês no vídeo de hoje temas que já foram cobrados pela FGV. E eu adoro falar da FGV porque eu tenho 2 alunos nota máxima em concursos públicos da FGV. No concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o meu aluno que tirou nota máxima, ele subiu 2.000 posições. Então a gente vê como a redação ela é essencial, especialmente a FGV. E aqui no meu canal tem vídeos sobre a FGV, inclusive eu li a redação desse meu aluno, essa redação nota máxima aqui, e o tema do concurso dele foi vantagens e desvantagens do uso de câmeras de segurança em fardas policiais, que inclusive está disponível na minha plataforma de correção. Vamos lá, gente, aqui são alguns temas disponíveis aí na plataforma que já caíram na FGV. Então, só para vocês verem, são temas muito diferentes, né? Não são temas que seguem uma mesma linha, né? Não seguem o mesmo estilo. Então, às vezes a FGV ela coloca uma pergunta como tema, às vezes ela coloca 3 perguntas, às vezes ela traz apenas uma afirmativa. Ela não tem um estilo que se repete em todos os concursos, tá? Vou pegar um tema bem recente que caiu no concurso do Ministério Público da União para vocês verem como que ela cobrou esse tema. Às vezes, o texto motivador, que é aquele textinho que antecede ali a proposta de redação, que antecede a folha de rascunho, pode ser curtinho ou pode ser mais longo. Vamos ler juntos esse tema aqui que foi cobrado no Ministério Público da União. Então, na plataforma você seleciona o tema e aí você já aparece aqui o texto motivador exatamente como está lá no concurso. Então aparece: o futuro do planeta Terra está se voltando para os demais planetas do sistema solar. Um assessor do novo presidente americano diz ter a intenção de chegar a Marte em pouco tempo. Preocupação que também mostra a China. Vocês sabem quem que é esse assessor, né? Não vou nem falar. Ocorre, porém, que essas conquistas custam milhões e milhões de dólares, que poderiam ser empregados para a solução de problemas terrenos. Gente, a banca já tá dizendo aqui. A banca já tá definindo aqui. O que ela tá querendo dizer com deveriam ser empregados ou poderiam ser empregados em soluções terrenas, em problemas terrenos? Tá dizendo que os problemas humanos, eles são mais importantes que investimentos espaciais. A própria banca já está trazendo posicionamento nessa linha aqui. Então, ela não quer saber se você gosta ou não de investimento, ela não quer saber se é positivo ou não, porque ela mesma já deu a linha. Ela já deu o que tem que ser defendido. O que tem que ser defendido é o direito à saúde, o direito à educação, o direito à dignidade, os princípios previstos na Constituição. E não investimento espacial, porque se tem BO no planeta Terra, pra que vai caçar BO em outro lugar? Então a banca já tá dando a linha de raciocínio que tem que ser seguida. Então você percebe que não tem nada a ver com sua opinião, não tem nada a ver com o que você acha, porque a própria banca já traz a linha do que ela quer que você defenda. E aí ela traz, afinal de contas, as conquistas espaciais são um bom investimento ou não? Ela ainda tem a dona FGV ainda tem a cara de pau de perguntar se são bons ou não. Ela mesma já falou. Ela mesma já trouxe aqui esses investimentos, milhões e milhões, ainda dá ênfase, milhões e milhões de dólares poderiam ser empregados para soluções de problemas terrenos. Sim ou não, gente? São um bom investimento ou não? Não são um bom investimento. Só que a questão é, você não vai responder de maneira objetiva. Na linha 1, parágrafo 1. Os investimentos espaciais não são positivos. Não, você tem que construir um texto dissertativo argumentativo, com parágrafos, com citações, com leis, que vão dar embasamento para suas ideias, que vão fortalecer seu texto. E aí, ela ainda coloca: que ganho poderíamos ter com elas? E aí, outra questão da FGV. Ela é tão escorregadia que, às vezes, ela traz questões como essas, do tipo vantagens e desvantagens, aspectos positivos e negativos. É meio que uma pegadinha. Então, ao mesmo tempo que ela dá a linha, ela ainda espera que você também traga um contraponto para aquele tema. Então, por exemplo, quando ela trouxe lá no concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro vantagens e desvantagens do uso de câmeras de segurança em fardas policiais,
Ela queria que o candidato não trouxesse só o negativo ou o positivo, trouxesse os dois. Então não era uma escolha do tipo, eu vou escolher se é positivo ou negativo. Ela queria que você trouxesse as duas coisas. Então a FGV também gosta de nuances, que é muito diferente do Enem. O Enem quer uma única posição unilateral. A FGV gosta dessas nuances, desse jogo de positivo e negativo, para que você reflita de fato sobre aquele tema. Aí ela traz, diga o que pensa a respeito do tema, elaborando um texto dissertativo argumentativo em linguagem culta, com no mínimo 20, máximo 30 linhas, valor 40 pontos. Gente, obviamente um texto com 20 linhas atinge o número mínimo, mas não consegue entregar conteúdo. Em textos como esse, a gente pode falar da Constituição Federal, dos direitos sociais básicos, a gente pode trazer a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tem uma citação muito boa do Ariano Suassuna, que a gente pode, que fala sobre a realidade do Brasil, mas desigualdade de maneira geral. Ele vai dizer que o Brasil, ele é o país dividido entre o país dos despossuídos e o país dos privilegiados. Olha que discussão interessante para a gente falar de investimento. Porque no fundo aqui a grande questão não é nem o investimento espacial. Óbvio que essa palavra, essa expressão vai ter que estar no seu texto. Investimento espacial vai ter que estar no seu texto. No fundo a discussão aqui é o que é prioridade para o governo, o que é prioridade para o Estado. Quais deveriam ser as prioridades de investimento? Se a gente tem problemas no Sistema Único de Saúde, se a gente tem problemas em relação ao acesso à educação, se a gente tem problemas de moradia, problemas econômicos, o mais essencial é garantir o direito à vida, garantir o direito à cidade, garantir o direito à existência humana. Isso é dignidade. Então, a própria banca já traz a linha. E aí, quando a gente pensa dessa maneira como eu trouxe, não fica tão difícil. A gente entende que o eixo temático, o grande eixo temático aqui, tem relação com tecnologia, mas no fundo é cidadania, que é a questão dos direitos. Os direitos da existência, o direito à dignidade e o que o Estado deve fazer e onde ele deve investir para que a população tenha de fato uma vida mais digna, uma vida mais justa. Então, quando a gente olha por essa perspectiva, o tema não fica tão difícil, né? Quando a gente olha no primeiro momento, nossa, investimento espacial parece algo muito diferente, mas no fundo é uma discussão sobre desigualdade. No fundo é uma discussão sobre acesso a direitos, sobre omissão estatal, sobre prioridade. Então, no fundo, gente, a FGV não é tão difícil assim. Eu acho que as pessoas aqui criaram um mito em relação à FGV. Vamos dar uma olhadinha em outros temas de redação que já foram cobrados aqui pela FGV. Aqui na plataforma tem vários outros temas, várias outras bancas, mas nesse vídeo aqui eu vou focar especialmente na FGV. Um outro tema que caiu no concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, a gente tem aqui textos motivadores um pouco mais longos, né? Então, texto 1. Os jogos de aposta já fazem parte do cotidiano das pessoas há muito tempo. Uma vez que, com dados, peões, cartas de baralho, roletas e bolas numeradas. Hoje, eles ocupam plataformas digitais, estão presentes até mesmo nas bolsas das pessoas, através dos smartphones. O jogo de azar online é um tipo de caça-níquel e não exige do usuário um conhecimento profundo da sua operação ou mecanismo interno. Isso porque não existem técnicas ou métodos concretos para ganhar e qualquer pessoa pode jogar sem precisar de habilidades específicas. Texto 2. Ou seja, no texto 1 já tem ali a ideia de que os jogos eles sempre existiram, mas hoje eles estão na palma da nossa mão, nos nossos celulares. Texto 2. As apostas online, mais conhecidas como bets, ganharam destaque em uma reportagem do jornal londrino The Economist. A publicação diz que o crescimento das apostas na América deve ser comemorado e não temido. Além disso, sustenta que o avanço deveria ser celebrado como uma expansão da liberdade das pessoas em conduzirem as suas vidas como bem entenderem. O texto, publicado no dia 5 de dezembro de 2024, diz que, em 2018, as apostas em bets feitas nos Estados Unidos somavam 42,27 bilhões, cifra que saltou para 905,9 bilhões em 2024. Outros 483,1 bilhões vieram de cassinos. A estimativa é a de que as apostas representem uma movimentação de 3,8 trilhões até o final dessa década. Segundo The Economist, a expansão do negócio é tal que até a rede de TV ESPN, de propriedade da Disney, criou seu próprio aplicativo de apostas. Para a publicação, o jogo é um vício para algumas pessoas. Entretanto, avalia que outros vícios de que os Estados Unidos desfrutam, tais como a do álcool, produzem danos muito piores. Segundo The Economist, não se deve mensurar a autonomia apenas pela liberdade, mas pela capacidade de gastar o dinheiro como bem entender. Aqui a gente já tem outra perspectiva, que é um jornal
que traz um posicionamento de que existem aspectos positivos dos jogos de azar. Texto 3. O psiquiatra responsável pelo ambulatório do Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes da Universidade Federal de São Paulo, Dr. Aderbal Vieira Júnior, vê com preocupação o crescimento do número de apostadores de bets no Brasil. Em setembro de 2024, um levantamento do Banco Central acendeu o alerta para os impactos das bets na vida da população brasileira. 24 milhões de pessoas físicas participaram de jogos de azar e apostas online pelo menos com uma transferência via Pix. Gente, é porque a letrinha tá muito pequenininha. A gente já passou por tudo. Começou tratando dependentes em jogo de corrida, de cavalo, depois pegou os bingos e depois pegou o vídeo poker. À medida que as modalidades de jogos vão se modificando, a gente vai acompanhando. Agora, a grande questão é a bet. Ninguém mais aposta em cavalo. O vício em jogos de azar é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde desde 1980, mas a dependência, especificamente em apostas virtuais e o crescimento expressivo de viciados, é algo recente na sociedade, principalmente no Brasil. Então aqui já fala de questões de saúde. Enquanto o The Economist, que é aquele jornal, verifica a parte econômica, a parte de movimentação financeira, a gente tem um posicionamento aqui em relação à saúde, ou seja, a questão das apostas se torna um vício, se torna um problema de saúde. Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo argumentativo de no máximo 30 linhas, empregando a norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. As apostas online devem ser proibidas no Brasil? Gente, no fundo, você não vai trazer o que você individualmente pensa. Porque tem pessoas que jogam, tem pessoas que não jogam. E você não vai falar, eu jogo, eu não jogo. Eu tenho uma tia viciada, né? Tem gente que gosta de trazer exemplos específicos da própria família. A banca não tá nem aí pra isso. No fundo, ela quer uma discussão social. Uma discussão também de ética e moral. Embora a economia possa ver como algo positivo, os jogos de azar, esses jogos virtuais, eles têm um impacto negativo. O próprio Bauman vai trazer uma citação muito boa que poderia ser usada para esse tema, que é: as redes sociais são uma armadilha. Por quê? Muito do marketing que envolve as apostas estão nas redes sociais. O crescimento do Tigrinho, por exemplo, vem das redes sociais, de influenciadores, por exemplo. É uma tese que a gente poderia defender. O fato desse marketing ser feito nas redes sociais faz com que muitas pessoas acabem querendo acessar a ostentação, acessar luxo, acessar riqueza. É importante defender que o Estado, ele tem que garantir a saúde dos cidadãos. E mais do que isso, a segurança. Isso também envolve segurança. A segurança financeira. Isso se constrói por meio da educação. Então, a ideia de uma educação digital que vai fazer com que as pessoas comecem a refletir sobre o uso das redes sociais. A ideia também de educação financeira, a importância de discutir educação financeira nas escolas. Então, é um tema que dá para abordar sobre muitas possibilidades. A grande questão é não fazer a defesa dos jogos de aposta. Isso é muito importante porque se as apostas, elas causam vício, a própria banca trouxe aqui uma discussão feita por um psiquiatra. Se traz vício, isso é negativo para a sociedade. Então, isso não pode ser defendido na redação. Mesmo que no texto 2 a gente tenha uma visão de posicionamento que defenda as apostas como algo economicamente viável. Mas se traz uma degeneração de saúde, é importante que isso seja combatido, tá? Então, é importante fazer uma análise crítica, racional e científica. Vamos só para mais um tema para a gente poder finalizar aqui. A gente tem vários, mas já falei de jogos de aposta, falei também da questão dos investimentos espaciais. Vamos pegar um outro aqui, que envolve também algo que pode parecer difícil, pode parecer complexo, mas a gente vai discutir e vai entender que é super simples. Nesse tema de redação, caiu para a Polícia Militar do Acre, e é bem curtinho e pegou muita gente desprevenida. Há fatores de nossa vida cuja decisão ou solução está em nossas mãos. Agora mesmo, por exemplo, fazendo esse concurso, você está dando um passo para modificar a sua vida. Não é o que acontece com dois fatores importantes. O primeiro deles, a família em cujo seio você nasce, e o segundo, o país que lhe serve de pátria, e é exatamente esse o tema da nossa redação. Quais são hoje as vantagens e desvantagens de ser brasileiro? Redija um texto dissertativo argumentativo, no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, em linguagem culta em que você expõe as suas opiniões a respeito do tema, apoiando-as em argumentos convincentes. Gente, ela enrolou simplesmente para trazer o tema que é vantagens e desvantagens de ser brasileiro. Esse é o tema.
Então ela fala ali, ela dá uma enrolada, você tá fazendo esse concurso, nada disso aí serve para esse tema, porque no fundo é só uma contextualização muito breve pro tema real, que é vantagens e desvantagens de ser brasileiro. Gente, você não vai trazer só vantagens e nem só desvantagens. Um outro aspecto também, cuidado com preconceitos, cuidado com violências simbólicas, cuidado com exclusões. Porque dependendo do tema, como um tema como esse, você vai falar, desvantagem do brasileiro é que todo brasileiro é corrupto. Todo brasileiro quer dar jeitinho. E aí você entra num espaço de generalização, você entra num espaço de estereótipo cultural e é muito arriscado esse tipo de argumentação. Gente, espero muito que vocês tenham gostado, né, dessa análise de temas. Na plataforma a gente tem diferentes temas, tanto da FGV, Sebrasp, Sesgran Rio, IBGP, a OCP, e aí você pode produzir as suas redações conforme a banca que você está estudando, tá? Além, obviamente, da plataforma de correção, também tem a plataforma de aulas. E aí você assiste primeiro as aulas, entende o método, entende a estrutura, o que fazer em cada parágrafo, e aí você vem para a plataforma de correção para entregar suas redações para que a gente possa corrigir e fazer com que você tenha uma redação realmente potente e consiga aprovação. Quer se tornar meu aluno? Entra nesse link aqui abaixo. Eu tenho tanto curso sem correção quanto curso com correção. E você avalia como é que você quer estudar comigo e vai ser uma honra te receber. Então eu te aguardo lá dentro.